Olá, ninhos! Buenos dias! Como vocês estão, meninos? Estamos na reta final, graças a Deus, né? Estamos correndo aí. Pessoal, não desanima não, hein? Força na peruca e vamos lá. Façam todas as lições de todas as disciplinas para acabar logo o ano, né? Assim a gente entrega todas as lições, termina o livro, entrega trabalho, faz prova, daqui a pouco a gente dá uma relaxada aí no final do ano antes do término, tá certo? Vamos correr um pouquinho agora essas 2 semanas, que vai valer a pena. Vamos lá, logo aí então, vamos descansar, né? Semana passada eu dei para vocês sobre os foguetes, os brinquedos, lá da página 129 e pedi para fazer a página 130, né? Então vamos corrigir a página 130. Aqui tá assim, para a gente completar, né? Com as 3 palavras que estão no quadro muito fácil, né? Então primeiro diz assim: Dia de los Niños, Dia das Crianças. Das minhas melhores recordações quando eu era menino era jogar o que ele jogava quando ele era menino? As bolinhas de gude que chamamos de canicas. Coloquem aí, canicas. Letra B, a Camila Mendes falou: quando eu era menina, passava toda tarde rugando com Nina. Rugando é brincando, rugar é brincar. Então, rugando, brincando com Nina. Era a bonequinha dela que chamava Nina. Então, é muñeca. Essa daqui, muñeca. Primeira canica, segunda munhecas. E claro, a Ingrid Rivera, ela gostava muito do tobogã. Olha aqui ela escorregando. Então ela falou que ela se lembra, acordo? Ela se lembra muito bem este dia. O meu irmão estava com medo de descer o tobogã. Aí ela desceu segurando na mãozinha dele, olha que bonitinho, certo? Aí a número 5 é a resposta pessoal. Agora siga esse exemplo, escreve um acontecimento importante e feliz da tua infância. Quando fala tu niñez, é da tua infância. Traz uma foto para compartilhar com teus companheiros. Não dá para trazer a foto agora, mas vocês podem falar qual foi uma fase muito legal que você lembra. Ai, quando eu viajei, eu conheci um toboágua maravilhoso, ou quando eu brinquei com meu irmão uma vez de bexiga com água que estourou, foi uma festa. Então, eu lembro dessas coisas, sabe? Então, vocês cada um lembra de uma coisa muito legal e coloca aí, ok? Pretérito imperfeito do indicativo. É um verbo com um tempo acabado. Não vai voltar mais, por isso que ele chama imperfeito. Por exemplo, se eu dissesse assim: antes eu cantava muito bem, quer dizer que agora eu não canto mais. Eu cantava muito bem, agora eu não canto mais. Antes eu viajava para a Europa, quer dizer que agora eu não viajo mais para a Europa. Isso foi antes. Quando eu uso imperfeito, é que eu aba ou ia é um verbo acabado. Então todo verbo que termina com ar, cantar, amar, vai para aba. Fica cantava, amava, trabalhava. Os verbos que terminam com ir e com ir, que tem a conjugação na segunda e terceira ir, vai para ia. Então, eu comia, eu bebia, eu salia, eu vivia, eu vestia, certo? Então, faz uma tabelinha aqui do lado do livro, põe uma regrinha. Verbos que terminam com ar vai para aba, verbo que termina com ir vai para ia, certo? Ó, quando eu era criança, menina, eu via muitos de burros animados, eu via muitos desenhos animados. O verbo é ver, foi para ia. Ó, outra aqui. Eu tinha um perro. Tener termina com er, foi para tenia. Llamar. Tinha um perro que se chamava Guido. Guido é o nome da minha rua. Guido Bonice. Então vamos lá. Se chamava. Llamar termina com ar, vai para aba. Llamava, certo? Por aí vocês veem as frases. Aí tem mais exemplos aqui na outra página, na página 132. O verbo rugar vai para rugaba e conjuga nas outras pessoas normal, tá? Rugabas, rugaba, rugávamos, rugabas e rugaban. Dependendo da pessoa. Eu, tu, ele, nós outros, vosotros e eles. O verbo soler é que é acostumar. Então vamos lá. Eu solia, tu solias, solia. Normal. Reír, termina com ir, vai para ia também. Eu ria, tu reias, reia. Reíamos, reias, reiam, certo? Parece um trava-línguas. Como eu falei, terminou com a, vai para aba, terminou com ir e ir, vai para ia.
certo? Aqui tem 3 verbos irregulares no pretérito imperfeito que eles ficam diferentes. O verbo ir, você não fala ia, você fala iba. Esse tem que prestar atenção. Circulem, põem um asterisco do lado, passem o marca-texto, ok? Porque são 3 verbos importantes. O verbo ser, você não fala eu fui, você fala eu era, quer dizer que se eu era eu não sou mais. É um tempo acabado. Antes eu via, não vejo mais. Ver fica com ia no final, certo? O verbo ser, ele é diferente, e o ir também. Você não pode pôr ia e ia. Fica ia, né? Então é eu iba e eu era, certo? Aí vamos fazer os exercícios da página 133. Separa as frases segundo as informações expressadas, ação habitual, descrição do passado e uma comparação entre um agora e depois, antes e a hora. Então vamos lá, letra A fala assim: minha primeira maestra era uma mulher rubia que levava gafas. Então, minha primeira professora era uma mulher loira que usava óculos, usava, tá? Então, é a 2, que é a descrição do passado, porque eu falo a minha primeira maestra era. Então, aqui você põe dos. Rugava al escondite com meus amigos nel parque. Quando fala rugava al escondite com meus amigos, é a número 1, que era uma ação habitual que eu tinha. Eu sempre brincava com os amigos. 1. Leia muitos cómics, a letra C. Também, antes eu lia muitas revistas em quadrinhos. É uma ação habitual, também é 1. D. Antes de despertava tarde, hoje me desperto muito temprano. Hoje eu desperto bem cedo. É a 3, é uma comparação entre o antes e o agora, tá? Ó, pode ver que ele diz, antes eu despertava e agora, hoje, me desperto cedo. Então, é 3. Letra E. Quando era ninho, dividia a minha habitação com meus irmãos. Então, quando ele era criança, uma descrição do passado, quando ele era, né? Então, ele dividiu o quarto com os irmãos. Letra F. É muito triste pensar que os principais rios da cidade, que antes eram muito limpos e bonitos, estão contaminados hoje em dia. Então, ele falou que antes era limpo e hoje está contaminado. Então, é uma comparação entre o antes e agora, certo? E a última letra G, eu tenho os 2, certo? Porque Rubem le encantava o futebol. Ele treinava a sua equipe todas as terça-feiras, que é martes. Certo? Então, primeiro, Rubens se encantava do futebol. Ele tinha uma ação habitual e ele tem descrição do passado. Ele treinava com os amigos. E qual que é o habitual? Rubens se encantava com o futebol e ele treinava a sua equipe todas as terças-feiras, que era uma ação, descrição do passado. Ele treinava, né? Vamos aqui para número 2. Cadê? A número 2. Só preciso conectar o notebook. Vamos lá para a número 2. A número 2 diz assim. Deixa eu pegar o livro. A número 2 diz assim. Elige, escolha a forma correta do verbo para completar as frases. Então, aí vocês vão ter que escolher. Aqui, eu tenho que colocar o verbo no passado do pretérito imperfeito, certo? O que eu coloco aqui? É o verbo ser. Como que eu coloco o passado aqui? Eu seria ou eu era? Eu seria ou eu era? Então, eu era, né? Coloquem era. Letra B. Via desenhos animados, então é veia ou via? O verbo é ver, então aqui fica veia, aqui veia na B. Aí letra C, vamos lá. Letra C, me encantava ou encantaria? Encantava, porque é passado, né? Encantava. Letra D, eu comia ou comeria? É passado, então eu comia muitas verduras, certo? Então ficou era, veia, encantava
e comia, certo? Aí nós vamos para a página 134, grados de adjetivo 2. Vamos lá. Grados de adjetivo 2. Aí fala assim aqui. Uma qualidade pode ser expressada em relação de igualdade, superioridade e inferioridade com outro elemento da oração. Observe o diálogo, então vamos ao diálogo. Ele fala assim, penso que os niños de hoje se divertem menos que os niños de antigamente. Então ele fala menos que. O outro, não, estou de acordo, penso que os niños de hoje se divertem mais que antigamente. Então, mais que. Aí a mulher entra e diz, para mim, a infância de hoje é tão divertida como a de antigamente. Então, tão como. Então, eu tenho inferioridade, superioridade e tenho aqui de igualdade. Então, a oração, a primeira diz assim, andar em bici e jogar videogames. Eu vou ter que ordenar essa frase, tá? Por exemplo, andar em bici é mais divertido que jogar videojuegos. É o exemplo que eu vou deixar para vocês. E vocês vão fazer as outras. Então, de novo, andar em bici. Aí você põe o superioridade ou inferioridade ou igualdade. Esse primeiro eu vou pôr superioridade. Então, andar em bici é mais divertido que jogar videojuegos. Viu como é fácil? Aí vocês vão fazer as outras três. Depois a 4 diz assim, transforma as frases em comparativas de igualdade. Fácil, né? Porque o comparativo é tão como. Então, eu vou fazer só a primeira. Viajar ao campo é mais divertido que viajar. Tá como superioridade. Eu vou transformar em igualdade. Então, fica, viajar ao campo é tão divertido como viajar a la playa. De novo, viajar al campo é tão divertido como viajar a la playa. E vocês vão fazer os outros da igual forma, ok? Aí vocês vão fazer a página 135, certo? Também, que é um exercício referente muito fácil. Vão ler o texto da página 136 e fazer o exercício da 137. Então, vocês têm 3 páginas, não esqueçam. Vocês vão fazer a lição da 134, 135 e 137. Ok, ninhos? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Beijos.